quais personagens da Bíblia, do Antigo Testamento ou até do Novo, foram inventados, que as evidências apontam para isso? Bem, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar te conhecendo pessoalmente, né, Matheus? Que a força esteja com você. E dizer também que realmente, né, eu estou abdicando do meu feriado de carioca para estar aqui com vocês, gente. Né? Porque o carioca de verdade hoje ele está na praia. Realmente. Mas, até porque o dia está maravilhoso para isso. Mas brincadeiras à parte, dizer que é um prazer. E essa temática, ela é interessante porque eu vou recuperar um ponto, um estágio antes de falar que alguns personagens são históricos ou não. Porque é importante também a gente definir para o pessoal o que é história enquanto fonte, enquanto método, enquanto teoria. Porque para o historiador tudo é fonte. Ou seja, tudo que é fruto de ação humana é uma documentação. Então, uma cadeira, um filme, esse vídeo aqui vai se tornar amanhã uma fonte para o historiador. Com certeza. Você tem, então, também um texto, você tem, enfim, tudo que é produção humana. Logo, a Bíblia, a própria palavra, que é de origem grega, sugere que é um conjunto de textos. Esses textos, eles foram produzidos em diferentes momentos e que revelam, então, a mentalidade, o pensamento de quem os escreveu. Logo, o historiador lê como literatura. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa apresentar aqui para o pessoal. Se é literatura, então eu preciso ver como que esses personagens que estão sendo listados estão sendo construídos. Tem alguns personagens que só estão no campo da fantasia, estão no campo do fantástico, das crenças. É o caso de Adão e Eva. Adão e Eva, eu não tenho como racionalmente, documentalmente, demonstrar esses personagens. Por que eu não tenho como demonstrar? Porque eles, primeiro que eu tenho duas narrativas de Gênesis, dali da formação. Essas duas narrativas, então, já geram problema, porque veja, se é histórico, qual das duas é histórica? Terceiro, elas não são as únicas narrativas de formação do mundo. Então, eu tenho um outro problema aí. Por que você estabelece como história essas duas narrativas, mas as outras, Gilgamesh e tantas outras narrativas assírias, babilônicas, gregas, romanas, que existem, são descartadas? Por que elas são mito? Então você não está trabalhando com a ideia de história, você está trabalhando com a ideia de juízo de valor. Então se é a minha crença, é verdade. Então, Adão e Eva não são históricos por isso. Segundo, porque quando eu confronto com toda a documentação que nós temos sobre as origens das espécies, a gente vê um problema ali também, claro, né? Óbvio. Né? Por exemplo, saiu uma pesquisa recente que eu acho muito bacana, que é de uma criança neandertal. Então, como é que eu vou explicar essa criança neandertal se tudo começou a partir de Adão e Eva? Então, olha as contradições que se estabelecem. Então, não dá para estabelecer. Noé também não tem como ser um personagem histórico. Diga-se de passagem, os personagens presentes em Gênesis são personagens mitológicos que servem para explicar as origens do mundo, que servem para explicar, do mundo conhecido, lógico, que servem para explicar acordos políticos, matrimoniais, que são feitos ali a partir do quê? Dessa perspectiva, quando você já tem um Estado de Israel, o antigo Israel, que não é o Israel de hoje, em formação.